Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Franzão e esse é o podcast da Mama. Tenho falado muito sobre qual característica uma escola deveria ter. E hoje nós vamos abordar a escola no âmbito mundial e os métodos educacionais usados. No meu livro Alimentação eu dei uma posição e acrescentei que cada um que fosse ler o livro também deveria acrescentar o seu pensamento e a sua reflexão sobre esse tema. Eu deixei páginas em branco no meu livro para que você também possa escrever e colocar aqui o seu posicionamento após tudo que nós vamos conversar. Se você ainda não adquiriu o livro, ele está disponível no site da Amazon até dezembro somente. Nós temos poucas unidades, então adquira o seu livro Alimentação nas editoras, pela editora Viseu ou no site da Amazon. E também eu coloco aqui nesse livro um posicionamento meu e peço para que você coloque o seu posicionamento. Eu peço também que você assista esse podcast do começo ao fim, porque eu estou trazendo nesse podcast um complemento da leitura. Eu realizei pesquisas científicas e vou trazer um pouquinho dos relatos das pesquisas científicas das quais eu pesquisei. Mas, na verdade, eu estou defendendo uma tese que eu escrevi no meu livro e eu vou reforçar ela agora nesse podcast. Então, se você ainda não acompanha nosso canal, a gente tem mais um episódio de educação que está no ar aí. Só vocês acessarem esse episódio da educação. E tem outros episódios que complementam esse episódio. Então, é muito importante que você assista todas as episódios das temporadas. Nós temos primeira e segunda temporada já no ar. Para que você pegue o fio da meada, porque a gente vem costurando tudo isso. E que você consiga acompanhar e trazer uma experiência sua, uma reflexão sua. E vamos construir junto. O que nacional e internacionalmente nós podemos fazer pela educação? Qualidade no ensino é fundamental. E o direcionamento desta educação. O direcionamento é onde essa educação quer chegar, qual é o alvo dessa educação, qual é o objetivo dessa educação. Eu falo isso no meu livro Alimentação, tem venda limitada até dezembro, então corre e adquire o seu. Diversos países consagram o ensino gratuito e compulsório dos 14 aos 15 anos de idade. Diversos países consagram tais princípios. O que ocorre é que o ensino é diferente para classes sociais, para raças. E o ensino médio e o ensino superior constituem privilégio das classes dominantes no mundo. Essas pessoas são responsáveis por manter este formato. Estas pessoas são responsáveis por esse tipo de escola, por esses direcionamentos. Infelizmente, o ensino ainda conduz e mantém os modelos já pré-existentes. Temos o Estado responsável e há instituições particulares, instituições religiosas, católicas, presbiterianas, filantrópicas, espalhadas pelo mundo. Eu vou entrar agora no assunto escola técnica. A indústria, ela determinou a construção dessa área e ela foi criada e destinada aos operários do ramo da indústria. Elas surgiram na Europa na primeira década do século XIX,
De acordo com a especialização, o ensino se equipara ao nível primário, secundário ou superior e vai desde trabalho doméstico até construção de motores e montagem de equipamentos complicados. A escola infantil, ela surge da necessidade maior para cuidar das crianças, dos bebês, para que os pais pudessem trabalhar. Com a entrada do trabalho, os pais não tinham com quem deixar seus filhos, então a escola infantil nasce para isso. Veja bem, o objetivo é cuidar e manter a saúde, então eles alimentam, eles trocam, é isso, ok? E essa modelo de escola, ela surge na Inglaterra por mais ou menos 1900. Maria Montessori, uma pesquisadora, ela verifica que existe e há o desenvolvimento infantil e ela comparou a essas instituições que não tem, inclusive, nem tem o nome de escola, são instituições para crianças, creches, como depósito de bebês. E ela salienta a importância do desenvolvimento humano nessa faixa etária. Ela coloca a importância da criança já em processo de desenvolvimento e que a escola, nesse caso, deveria já trabalhar o processo de desenvolvimento. Ela salienta muito a parte social, a autonomia. Eu acrescento aqui Rudolf Steiner, que fala muito sobre os processos da primeira infância e a importância da primeira infância e das primeiras impressões que esses bebês vão captando do mundo. Eu trago no meu livro Alimentação a importância desses bebês, dos vínculos serem e os ninhos serem seguros e estáveis. Então, se a gente colocar aqui neste momento pensadores e mais a psicologia e a ciência que veio acrescentando no decorrer dos períodos e explicando a importância do desenvolvimento infantil e de como isso afeta e interfere na vida adulta dos humanos, como desenvolve doenças, psicopatias, diversos tipos de transtornos emocionais ligados à emoção mal trabalhada devido aos depósitos de bebês ainda existirem. Apesar de Maria Montessori, apesar de Rudolf Steiner, apesar de milhares de pesquisas sobre educação, sobre desenvolvimento mental, sobre desenvolvimento humano, sobre equipamentos que antigamente não tinham, como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, diversos equipamentos em laboratórios que possibilitam hoje chegarmos a conclusões que não tínhamos anteriormente, esses modelos ainda permanecem. Depósitos de bebês. Temos bebês em desenvolvimento motor, porque nós somos céfalo-caudal. Nós temos o desenvolvimento primeiro do cérebro e posteriormente da coluna vertebral, que a gente chama de cauda, né, seria a cauda, e vem braços e pernas posteriores. E quando o bebê nasce, esses membros ainda não estão totalmente desenvolvidos para o pegar, por exemplo, né? Com o decorrer do tempo, tudo ainda vai se ligando, tudo ainda vai conectando. Esse desenvolvimento motor fino, o motor fino não é trabalhado nos bebês e é muito importante. O desenvolvimento da música é muito importante. O desenvolvimento das notas, percepções musicais, desenvolvimento corporal, o afeto, o vínculo, o amor,
o aconchego, o estar junto. O bebê, como os bebês cangurus, quando nascem e ainda ficam na bolsinha, ele tem a necessidade de estar com a mãe. Às vezes a mãe não quer pegar o bebê para amamentar porque fala que o bebê está usando o peito de chupeta. Às vezes o bebê quer estar junto com o bebê canguru. Nós somos seres que nascemos, mas nascemos em desenvolvimento, não nascemos prontos. Hoje a ciência, a medicina, a psicologia, a área da educação traz essas informações, mas os modelos permanecem. O objetivo da escola está errado. Com toda certeza, nós estamos caminhando errado. O objetivo deveria estar voltado para a vida. O foco é profissão, cargo, salário. O conceito tradicional de escola como instituição encarregada apenas para a transmissão do conhecimento está ultrapassada. É preciso ajustar os objetivos para que a gente possa ter novas escolas. O foco é o desenvolvimento profissional. As pesquisas realizadas, eu verifiquei que as avaliações de educação ainda estão voltadas a matérias do raciocínio lógico e voltadas ao mercado produtivo. As avaliações, elas verificam conhecimentos e capacidades intelectuais e elas excluem pessoas, pois ela não atende todas as pessoas. A educação, ela deveria visar o pleno desenvolvimento humano, mas ela está longe disso, porque ela promove economia. Ela ainda ocupa um lugar de perpetuar os moldes já pré-existentes. A educação básica não significa que todas as pessoas que receberão esse ensino sairão da classe social a qual pertencem. Está muito longe disso. Este não é o objetivo, este não é o alvo. Esse não é o alvo, mas ele quer manter que tudo isso continue. Se a gente for pegar os índices de avaliação da educação, essa avaliação ela vai avaliar a base educacional e a quantidade de notas está sempre relacionada a matérias de raciocínio. Ela não vai avaliar outras capacidades, outras inteligências, não é avaliado se a pessoa tem maturidade emocional, se ela é empático, se ela é boa com a sociedade, se suas ações são danosas ou não à sociedade e a si próprio. Também não verificam se essa pessoa tem autonomia, se ela sabe viver. Se a gente for falar de melhor resultado, nós vamos ter a China, porque ela cumpre os pré-requisitos da educação básica. Porém, esse modelo que se encontra hoje, ela produz profissionais ao mercado de trabalho. Eu falo isso no meu livro Alimentação, que nós precisamos desenvolver os bebês, as crianças, os adolescentes de forma global. Desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional, seres com autonomia, com responsabilidade diante dos outros e do planeta. Uma educação voltada para cargo e salário, ela não desenvolve completamente os seres humanos. A generalização da escola de nível elementar, ela é uma conquista do século XX. Porém, há diferenças de classes e ela vai determinar o tipo distinto de escola. Isso é mundialmente. Eu quero colocar aqui um tema muito importante, que são as escolas ao ar livre, que eu também falo no meu livro sobre esse tema. Ela já existe há algum tempo, eles abordam e colocam no seu ninho crianças com problemas físicos. Isso inclui banho de sol,
Ele inclui assistência médica, uma dieta balanceada, repouso. E cá entre nós, eu coloquei no meu livro que eu acho que isso deveria ser direito de todas as crianças. Porque todas as crianças precisam de banho de sol, todas as crianças precisam de uma dieta balanceada, todas as crianças precisam de uma assistência médica, todas as crianças precisam de banho de sol, tempo para brincar, lugar para brincar. Elas não precisam de sala de aula quadrada, com mesas quadradas, com professor no patamar. Os bebês, eles não precisam de brinquedos jogados para eles ficarem interagindo. Eles precisam de desenvolvimento. Nós precisamos de interação com esses bebês. Nós precisamos mudar o foco. Comprem o meu livro Alimentação. Tá aprofundando esse tema. As escolas ao ar livre, elas trazem um benefício para todas as crianças. O brincar desenvolve, o correr desenvolve. Eu falei isso no meu podcast sobre a ludicidade, a importância da ludicidade para o adulto, a importância do brincar para o adulto. Porque o adulto deve brincar. O brincar, ele desenvolve. Então, matérias do raciocínio não querem o brincar. Mas hoje a ciência já comprovou que o brincar tem um fator muito importante para entronizar aquilo que precisa, para trazer o foco, para trazer coordenação, para trazer para dentro do caderno. Antes nós precisamos trabalhar esse universo exterior de sentimentos e sentidos, de captação, a forma como nós estamos invadindo o universo desses bebês com informações, como nós colocamos essas primeiras impressões. Isso determina as características emocionais futuras. Brincar e estar ao ar livre é um benefício que todos os bebês, crianças devem ter. Todos. Banho de sol, assistência médica, uma dieta balanceada, equilibrada, que traga nutrição. Eu falo sobre nutrição e alimentação no meu livro. A diferença de uma e de outra. Nutrir crianças e bebês. Tem tudo a ver com desenvolvimento. Nós não podemos deixar para os pais ensinar coisas que eles não sabem. Se nós não dermos uma educação integral e global, eu não posso exigir de um pai que ele conheça sobre nutrição. Eu não posso exigir de uma mãe que conheça sobre higiene. Eu não posso exigir que ela conheça sobre saúde, sobre por que a chupeta do bebê não deve ficar andando pendurada na mala, arrastando no ônibus, ou caindo no chão, um bebê brincando num chão hospitalar. Por que os bebês não deveriam brincar? Porque tá faltando base. Então, quem tem que reorganizar é a sociedade. Como nós reorganizamos? Nós temos que primeiro ensinar quem ensina. E posterior, ir fazendo a transformação gradualmente para que nós possamos ter seres com autonomia. Eu vou aprofundar o tema, não sai desse podcast. Fica comigo aí que a gente vai aprofundar esse tema ainda. Tá curioso? Não desliga a telinha. Vem com a mão. Eu vou trazer um tema agora que foi a criação das escolas correcionais. Essas escolas foram criadas, eu procurei na internet, a palavra que eles deram era para delinquentes. Um cárcere, né, gente? Vamos falar a verdade? Eles criaram cárceres. Essas instituições, porque eu não posso chamar de escola, eu coloco o nome de instituição, essas instituições, elas estão muito longe do que elas pretendem ser. E eu coloco aqui que hoje elas são escolas para o crime, onde os jovens adquirem novos vícios. Eu considero esses locais como depósito de jovem.
E os tratamentos que são feitos não são assertivos, ou seja, eles não trazem bons resultados. Esse modelo, ele transforma indivíduos em seres violentos, agressivos e cruéis. Essas instituições não curam, essas instituições não tratam. Eu falo sobre isso no meu livro Alimentação também. Era muito importante que todos pudessem ler esse livro, porque ele traz a informação sobre a importância da adolescência. Como esses testes de vestibular, como o posicionamento profissional nessa faixa etária está errado. Jamais deveríamos exigir que esses jovens definissem profissões nessa faixa etária. A ciência explica, a psicologia explica. E como essa carga social está deixando a sociedade doente. Eu vou entrar aqui num assunto que é Dinamarca. A Dinamarca, a escola de nível popular superior existe, e ela é a mesma quantidade de pessoas que entram no ensino base, ela entra para o ensino superior. O ensino superior popular, ele não visa a mudança de classe, ele visa capacitar a classe, porque a Dinamarca, ela queria elevar o seu nível cultural. Desta forma, ela queria pessoas capacitadas e culturalmente elevadas, com conhecimentos, para que pudessem trabalhar nas granjas, na agricultura, nos comércios e impulsionar o crescimento das cooperativas. Então, desta forma, a educação superior na Dinamarca popular, ela se destina a essas classes, não tem escolhas. Mas ela mantém a mesma quantidade de pessoas do ensino, tanto o ensino básico, é as mesmas que se formam. Tem uma continuidade na educação. Em geral, há dois tipos de escolas no mundo, que são as vocacionais e as técnicos. As vocacionais, elas visam descobrir aptidões dentro da classe do raciocínio, é óbvio, do intelecto, e ela serve à classe dominante. Agora, o técnico industrial, ele é uma vocação que ela já é pré-definida, que ela vai ser destinada à classe operária. Por quê? Vai atender as indústrias e o comércio local. Então, aquilo que aquele comércio local tem é aqueles cursos de capacitações que vão surgindo para que essa classe possa trabalhar nesses comércios que estão crescendo ao redor daquela cidade. Então, ela é voltada para o treinamento do servir. Eu queria colocar aqui, voltando à educação infantil, a criação da Nursery School, que é uma modalidade criada nos Estados Unidos, que era destinada aos filhos dos pais ricos. Eles recebiam orientação de professores especializados. Dessa forma, eles criavam diversos outros conteúdos do universo, além do universo do raciocínio e do saber, agregando artes, agregando pintura, música, um universo um pouco mais eclético, né? E em 1933, somente, foi que os Estados Unidos criou um centro infantil que era para abrigar o filho dos pais pobres enquanto eles trabalhavam. Esse abrigar visa alimento e diversão. Lembrando aqui que o Brasil, ele segue o modelo dos Estados Unidos em tudo, né? Então, desta mesma forma, nós copiamos também esse ensino. Eu gostaria aqui a gente já conversou sobre isso no podcast, sobre o desenvolvimento motor infantil.
que é negligenciado. Falei da importância de sermos céfalo-caudal, falei sobre desenvolvimento. A China, ela faz o desenvolvimento motor infantil, mas ainda os padrões educacionais se subdividem para a classe operária e para a classe dominante. São conteúdos diferentes e visam profissões diferentes. Eu falo muito sobre isso no livro Alimentação. Você, se não comprou, adquira seu livro. Rudolf Steiner, na Educação Waldorf, que é Rudolf ele era um filósofo, educador, artista, de base cristã. Considerado esotérico agora, porque ele fala um pouco sobre a energia das auras e nos processos de desenvolvimento. Também estou falando isso aqui nos podcasts, nós já abordamos o tema educação, tem outros vídeos no canal falando sobre o capítulo 10 do livro Alimentação, que é um capítulo tópico, onde eu explico os processos educacionais, que não é o foco desse podcast agora, então se você não assistiu, você vai revisando esses outros podcasts, porque traz informação que complementa. Então nós estamos tendo uma educação que abriga e diverte. Só isso. Isso, nós estamos falando que já essa educação infantil já foi falada por vários autores que deveria ser modificada. E ainda os modelos existem. Eu fiz uma pequena conta, contei 40 anos aí, que nós poderíamos estar já trabalhando há 40 anos atrás, ou seja, quem está com 40 anos hoje deveria ser um jovem já totalmente com uma educação modificada. Não, nós retardamos e ainda estamos retardando as mudanças do currículo nacional de educação no Brasil, que é o que se reproduz aí, tanto nas escolas particulares, ainda muitas que reproduzem esse modelo, e aí, numa generalização total, a educação pública é pautada por um ensino ainda nas margens do passado, onde não se conhecia desenvolvimento. Rudolf Steiner, ele usa da biodinâmica, da medicina antroposófica e também da euritmia. Ele fala da importância da formação integral, que são totalmente negligenciadas no modelo que nós usamos mundialmente. Eu falo isso no meu livro Alimentação, acrescento sobre a importância do vínculo e sobre as instituições infantis de ricos e de pobres. E saliento a importância de acrescentarmos música, comunicações corporais, teatro. Eu falo sobre o espírito e o desenvolvimento espiritual. Falo sobre o ninho afetivo, o vínculo. Falo sobre locais com crianças. Falo sobre vínculos seguros. Mas eu também vou mencionar sobre segurança financeira. Vou falar sobre economia. E isso eu quero trazer nesse podcast. Porque o mundo ao qual nós habitamos, eles flutuam economicamente. E essa flutuação econômica é uma agressão e é uma violência com as massas populacionais. Desta forma, eles acuam e recuam a massa como um coração. Então, esse controle de acuar a massa e expandir a massa são desarmonizações emocionais causadas nas massas para atingir objetivos. Enquanto esse modelo ainda existir, nós vamos ter desequilíbrios emocionais, porque ninguém fica equilibrado emocionalmente, flutuando entre alimento,
moradia e segurança. Eu falo segurança de moradia, moradia com qualidade, não é o que a gente vê como entrega populacional hoje, com materiais de baixa qualidade, pessimamente planejados, né? Que não visam o desenvolvimento humano. Se a gente for usar exemplo aqui como países que têm pouco território, que acumulam pessoas em cápsulas, né? O que isso tem a ver com desenvolvimento humano e não de desenvolvimento de capital. Para o bom desenvolvimento humano, nós temos que ter uma vida com qualidade. Nós somos sentidos e captamos a todo momento. Se você não assistiu o podcast, dentro da característica do yoga, eu venho abordando sobre sentidos, que são além daqueles que a gente conhece. Nós temos o espírito, o perispírito, nós temos o ki, que é a energia interna, que é como veias de sangue que circulam. E isso capta. E essa impressão desse mundo está nos tornando que a humanidade está hoje, violenta e agressiva. Porque a reprodução do que está sendo feito visa capital e economia. Eu não posso querer que essa violência e essa agressão diminuam, porque a todo momento a classe operária é agredida. Então, nós não podemos confundir a resposta do oprimido como agressão. Nós temos que entender a resposta do oprimido como estou sendo oprimido, estou respondendo exatamente na mesma proporção. Porque se falta moradia, se falta qualidade de vida, se falta dignidade, se falta comida no prato, se falta a educação competitiva e de qualidade, se querem se manter a competição, vocês querem manter a competição? Se a competição ela vai continuar, temos que dar igualdade para que todos compitam igual. Desta forma, estamos recebendo agressão, porque a classe que está trabalhando na massa, que faz essa bomba encher, tem má qualidade no mundo de moradia, de comida, de roupa, de ninho, de afeto. Porque quantas mães de pobre ou de classe baixa operária conseguem ficar em casa sem trabalhar ou captar renda para alimentar seus filhos? No mundo, ainda que permanecem os homens mandando. Eu vou entrar nesse tópico ainda no podcast. Não desliga a tela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem capítulos incríveis para sair. Você não pode ficar fora dessa. É uma jornada que a gente está passando por várias áreas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante isso para que mais pessoas tomem conhecimento, mas também para que você seja notificado de quando sair episódio novo. As opressões, elas são raiz da ira. Ainda temos um sistema público infantil de qualidade péssima no mundo todo. Mesmo após pesquisadores salientarem a importância dessa faixa etária na formação dos indivíduos, principalmente emocionais. Eu gostaria de colocar aqui que eu não posso chamar de escola essas instituições que são depósitos de crianças, de jovens, de bebês, de adolescentes, que elas visam transmitir conhecimento base, alimentar, manter seguro e limpo somente. No Brasil, nós reproduzimos esse modelo e esse método que está totalmente ultrapassado. Eu tenho amigos que estão na política pública, educacional,
que na época que eu fiz faculdade já tinham me falado que essas propostas de mudança ao currículo de educação tinham sido feitas e ignoradas. Há muito tempo isso vem se arrastando. Há vários e vários e vários governos. Mantemos ainda uma educação ditatorial, autoritária e rígida. Esse é o modelo pregado. Eu fiz o podcast falando sobre violência, agressão, educação rígida, autoritarismo. Se você não assistiu esse episódio, pega esse episódio para vocês assistirem, porque ele é muito importante para que vocês entendam o conteúdo desse podcast, que ele é uma soma de tudo que a gente já conversou aqui. Eu posso dizer que nós precisamos mudar e transformar o modelo educacional. Esse modelo não permite o autoconhecimento e ele não tem condições necessárias para o desenvolvimento harmonioso que gere ações conscientes. De acordo com a legislação de ensino no vigor no Brasil, é obrigatório o ensino dos 7 aos 17 anos, que compreende o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O segundo grau e o ensino médio, ele é de caráter profissionalizante e não é obrigatório. O ensino superior, ele é destinado a todos. Porém, há uma diferença no conteúdo e os métodos, e nós sabemos também que a classe operária, ela faz somente o uso da educação pública, não tendo renda para outros conhecimentos, como inglês, dança, música, arte, economia, tecnologia, artes corporais, que desenvolvam efetivamente, assertivamente. A educação física escolar, não preciso trazer aqui que uma aula por semana é dizer que nós precisamos de um dia por semana de educação. Nós precisamos fazer na escola o que nós queremos. É aula de educação todo dia. Educação física, atividade física é saudável ao ser humano todos os dias. Não queremos que pais sedentários ensinem isso. Eu acho que nesta questão, nesta altura do campeonato desse podcast, nós podemos já chegar à conclusão que esse desenvolvimento é ineficaz e traz resultados agressivos e violentos, porque nós vamos ter uma resposta para os estímulos que nós estamos dando. Peço uma reflexão. Atrofiados, os jovens, eles terminam inaptos à competição. Atrofiados estão milhares de jovens. Os jovens de escola pública, eles têm pouca chance ou quase nenhuma de uma universidade. Pois para as provas seletivas, elas visam que você tenha equilíbrio mental, equilíbrio financeiro, e a gente sabe, tem esse conhecimento, que desta forma fica impossível para a classe baixa ascender economicamente. A romantização do filho do gari não é linda formado. Ela é opressora e nos mostra a veracidade de tudo que falei até esse momento. Não é um que consegue, 2 pelo esforço. Alguém passou fome para esse jovem chegar lá. Alguém deixou de comer feijão, carne, para deixar para o filho. Tem muito esforço envolvido. É muito trabalho. Não é bonito. É horrível. Deveríamos dar oportunidades iguais. Como que alguém está passando fome e estuda? Como que alguém está passando fome, compete?
com ração escolar, porque é uma ração. Textura péssima, sabor horrível, quantidade péssima, porque falta. Qualidade de trabalho péssima para as pessoas que trabalham. É elas que olham aqueles olhinhos todo dia lá, quando elas estão servindo. Aquela coisa horrorosa que é servida para as crianças nas escolas públicas. Como que se compete? Faltando comida em casa, tendo que dormir com goteira. Não é agressivo pro ser dela, pra alma? Ela não se sente agredida? Como é que uma pessoa agredida responde? Se você não sabe, assista o podcast anterior a esse. Porque a agressão, ela é fruto de algo. Se a gente não eliminar esse algo, nós não vamos ter fim de agressão. Com os mesmos estímulos, nós vamos ter os mesmos resultados sempre. Tem um berço aqui, ó. Eles não previram nada. Porque da forma como foi criada, o fim é trágico mesmo. E desastroso. Então nós não temos que seguir essa rota. Essa rota está errada, já ficou claro. O que nós não mudamos ainda? Em 40 anos, depois das descobertas. O que saiu dos livros para o filho dos ricos e o que saiu do livro para o filho dos pobres? Nós vamos manter esse modelo que mantém, eu já falei sobre isso, religião mantém a economia e o Estado. Eles predominam tudo. Então ainda somos escravos. Porque eu tenho que pagar comida, porque eu tenho que pagar moradia. Não é bonito uma pessoa pagar 400 meses de moradia. Porque se ele paga a moradia, ele não tem tempo para pagar a preservação, a manutenção, a preservação, a limpeza, a organização, a internet, a saúde, a comida. Com essa miséria de distribuição. Nós precisamos falar sobre isso. Distribuição de renda tem tudo a ver com educação. É esse modelo que nós queremos perpetuar? É uma pergunta e uma reflexão. O que falar da evasão da escola pública? 1 a cada 2 jovens brasileiros foi forçado a parar de estudar para ajudar e apoiar a família na renda familiar. Eu cito aqui a música do meu companheiro Verto CZS. Enquanto os boy pensavam em medicina, nós na hora da merenda. Minha sobrinha outro dia relatou que faltou pão, faltou tomate, só tinha tomate. No outro dia tinha pão e não tinha o conteúdo dentro, era pão com oba, pão. Ainda bem que sobrou. E ela ficou o dia inteiro na escola. Do Estado. A carne com a textura horrível, como eu falei. Mole, molenga, enlatada. Carne, tem verdura, só tomate. Vamos conversar. Eu não estou falando de nutrição somente. Eu estou falando de outro nível. Porque alimento não é só colocar coisa pela boca. Não é só colocar coisa nutriente pela boca. Tem outro contexto. Nós nos alimentamos pelos olhos, nós nos alimentamos por todos os sentidos. O gourmet é lindo e alimenta também. Por que nós não podemos gourmetizar, então, também a alimentação das crianças da escola pública? Qual é o problema em trazer uma comida com qualidade, textura? Eu não estou falando de uma comida perecida, porque isso vocês já entenderam, né? Que a vigilância sanitária priva por isso. Isso já entrou dentro do contexto que nós temos uma alimentação higienizada e nutritiva. E a textura, e a qualidade com relação àquilo que se apresenta, a forma como que se apresenta.
A sobrinha outro dia falou que ficou quase 1 hora do intervalo inteiro na fila para pegar o alimento. É servido igual prisão. E outra, por que a prisão ainda é assim também? Por que esse modelo horroroso, se vocês dão estímulos horrorosos, vocês querem que as pessoas fiquem passivas? Na religião? Para Deus? Para os líderes? Não. Não é assim que a gente silencia os sentimentos. Esses sentimentos falam com o nosso corpo. Há ações agressivas que não justificam. Aquilo não se justifica. Mas eu estou trazendo aqui a resposta. Um contexto explicativo. A escola boa seria o ambiente onde os alunos gostassem de estar. Seria eles entenderem e buscarem o saber. Seria os alunos dedicarem tempo aos estudos. Não obrigar as crianças a engolirem goela abaixo o conhecimento. O desenvolvimento humano não é só saber e conhecer. Nós negligenciamos, porque a ciência já nos disse ao contrário. Nos revela que nós temos o desenvolvimento a nos preocupar. Rudolf Steiner tem muito livro que fala sobre isso. A importância do brincar. Nós ainda temos escolas que reproduzem prisões. E prisões que não reproduzem nada para a sociedade. Prisões deveriam ser descartadas e jogadas ao lixo. Tudo que tem aí é horroroso. É horroroso de estímulo. Nós temos que pensar ser humano com estímulos. Os estímulos estão errados. Totalmente errados. Nós estamos falando de tudo. Cor, sentimento, jeito que feito, a manipulação coletiva quando nós somos individuais, a forma como jogamos conhecimento e o alimento e nutrimos, tudo isso está errado. As impressões e os processos de impressões desses sentimentos levam e geram a violência e a agressão, porque são violentos e agressivos a todo momento. Fazer o que o seu dom, o seu talento guia. Nós temos artistas, escritores nas favelas, há poetas. Como diz a música do Vietnã Front, o que a gente tem diante dos nossos olhos não dá para ter muita esperança no futuro. Daqui eu vejo a polícia tirando a dignidade de pais de família. Daqui eu vejo o Estado transformando pessoas que poderiam dar bons frutos em pessoas frustradas. Eu não julgo, entendeu, monstro? Não precisa ser nenhum expert ou um superdotado ou estudado e formado em alguma coisa para saber que está tudo errado, que estão abusando da gente. Termino aqui essa poesia que em poucas linhas trazem tanta realidade desse presente opressor. Eu coloco aqui que há saberes que são reservados a poucos e há erros que perpetuamos porque estamos habituados em um mundo de capital e não de seres humanos na Terra. Onde que eu quero chegar? Nós estamos com foco e objetivo errados. A educação, ela é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento e é um instrumento para acabar com a pobreza, com a saúde física, a saúde mental, a igualdade de gêneros, promover paz, estabilidade emocional, estabilidade espiritual.
A educação, se nós mudássemos ela hoje, em 2030, nós teríamos um outro mundo, uma outra sociedade. Erradicado pobreza, doenças. No passado, nós vemos escravos que consumiam na venda do patrão e eram escravos. Hoje, nós vemos escravos que também consomem no supermercado, a viagem. Continua consumindo a internet, a água, a luz, a moradia, ainda escravo, que consome. Só que assim, nós vamos sumir, humanitariamente. Esse é o giro. A pobreza, a desgraça, a miséria, isso tem que parar. Não dá para ser gasolina desse sistema, dessa máquina desenfreada do lucro. Com os mesmos estímulos, teremos os mesmos resultados. Eles não cobram o ar que a gente respira. Será? Em Manaus, pessoas morreram sem ar em 2021 durante uma pandemia de Covid. Eu gostaria de falar aqui dados de pesquisa. Na África, 11 milhões de pessoas abandonam a escola, o ensino primário, por problema de saúde, alimento, nutrição. Como que uma pessoa que passa fome e fica preocupado com sua saúde, sem assistência à saúde aqui também, lembrando que a saúde entra no capital, tem condição de competir? Sério? Em sites de pesquisa, eles desfilam a boa alimentação, a boa nutrição, a energia do alimento. Eles falam sobre a importância disso para o desenvolvimento. Agora eu pergunto, alguém que não tem nada disso tem condições de ter cognição onde não tem alimento? Os mortos-vivos existem, eles estão aí. Porque o indivíduo que não tem, dentro de uma característica, não tem comida, não tem moradia, não tem saúde, não tem terra. Eu coloco aqui que eu moro de casa alugada há muitos anos. É uma opressão morar de casa alugada. É muito oprimido os inquilinos. Essa norma e legislação oprime muitos inquilinos. O inquilino não tem direito a nada. Eu normalmente planto, onde eu chego eu saio semeando. Eu trago minhas mudas de planta, que são seres vivos para mim, que eu carrego a Arca de Noé. E saio pondo semente, plantando em todos os lugares. Eu me recusei nesse planeta ter que comprar terra para elas. Eu tô tendo que, eu falo, vou ter que pegar terra em algum lugar, vou adubar essa terra e tentar reproduzir ela nos meus vasos, porque eu tenho que comprar terra. Hoje vende terra, vende água, vende terra em saco, água em copo. Que dignidade há nisso? Não tem torneira na rua. Que dignidade há nisso? Vocês não acham isso agressivo? Ou só eu que tô achando? Internamente, isso tem uma resposta. Quando nós somos totalmente afunilados dentro do não ter, do privar, do querer, o mínimo. Alimento. Quando uma pessoa ela tem tudo isso oprimindo, ela tem sonho? Ela não tem sonho. Uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa morta. Como é que uma pessoa pode ter sonho vivo dentro desse sistema? Então os mortos-vivos existem, são todos aqueles que são impossibilitados de sonhar.
No mundo todo, eu citei um país, uma região, um continente. Eu estou citando todos. Quando eu falo dos Estados Unidos, quando eu falo da China, quando eu falo do Brasil, nós somos diretamente afetados. Todos nós estamos conectados, principalmente na área da educação. Eu vou colocar outros estudos aqui para a gente chegar em outros pensamentos. Vamos devagar. Se você não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Não pode ficar fora dessa. Eu trouxe aqui alguns estudos. Na Ásia, no sul e no oeste da Ásia, 13 milhões estão fora da escola. Na Ásia Central, 27 milhões estão sem escola. No Iêmen, 80% das mulheres nunca vão estudar. No Afeganistão e na Somália, só os homens de classe alta estudam. Em 2012, 31 milhões de alunos do ensino fundamental largaram os estudos por questões financeiras. As crianças de área rural são as mais afetadas. Daqui a 50 anos, os países eles serão regidos pelas crianças de hoje. Os seus pensamentos e as suas ações serão moldados por aquilo que eles sabem e têm experimentado, e assim eles vão proporcionar o futuro das nações. E qual será ele? Violência e agressão, esses são os frutos. Os países para a educação são classificados numa base de pontuação em uma compilação de universidade de alta qualidade e educação pública. Os participantes de 4 regiões, eles pontuaram para 2 itens, né? Nos 2 itens foram pontuados. Eu vou citar aqui a Dinamarca, Noruega, Suécia e a Finlândia, que segundo o Banco Mundial, foram os países que mais investiram em educação, superando os países asiáticos. O melhor sistema de ensino avaliado foi o Japão. A avaliação é porque ele incluiu na formação educacional tecnologia. O Canadá, ele possui uma maior taxa de graduados universitários. Na Holanda, ela investe no desenvolvimento da primeira infância, mas ela é negligente em todos os outros itens. Eu gostaria de colocar aqui o meu livro Alimentação, se você ainda não comprou, você compre, porque aqui eu falo a importância do equilíbrio emocional na primeira infância. Eu falo isso também sobre o contexto espiritual. Eu quero colocar aqui que Israel, ele é prova desse sistema educacional ruim, porque apesar de ele ter grandes classificações com um modelo bom, o ensino infantil dele é muito deficiente e não tem investimento. Então a gente tem que colocar o saber sobre o ser, o desenvolvimento de cada faixa etária e o que cada faixa etária está percebendo, tanto física quanto espiritualmente. Isso tem que estar incluído na formação e no desenvolvimento humano. Coisas pequenas, casa pequena, quarto pequeno, uma pequena porção de terra, muita terra, muito dinheiro, muito ouro. Restringir é a arma governamental. Isso foi feito para dirigir pessoas a obedecer. É uma forma usada, a restrição, ela é usada há anos para domínio de massa popular. Mas existem muitas outras formas de restrição física e material. As mentais, as emocionais. Como separar tudo isso? A ausência leva a sucumbir desejos
e o pouco vira muito. Essa inversão de valores leva milhares de seres humanos à tristeza profunda. Com foco no capital, nós seguimos errados. Mantemos a desigualdade, mantemos a divisão de classes e continuam a perpetuar mentiras religiosas. Vamos parar aonde? O que fizemos até hoje produziu o que a gente está vivendo hoje. Se queremos frutos doces, nós temos que mudar urgente o cuidar. Temos que mudar o foco para criar seres humanos voltados para a vida e para a preservação. O modelo cultural e religioso é de escravidão, prisão. Eu escrevi sobre isso no meu livro. Falei sobre as grades de aulas. Um ensino que tem grades não é um ensino libertador. O professor, detentor de todo conhecimento e sabedoria com a função de passar. A tristeza profunda, ela leva ao desequilíbrio dos humanos. Ficamos suscetíveis à manipulação e uma esperança de uma justiça eterna. E o pobre, ele morre afogado de fé. Uma pesquisa da Unesco, um relatório criado por ela, eles questionam o que deveria ser preservado e o que deveria ser abandonado. E como nós devemos inventar novas ações pedagógicas. É sério isso? Queridos, temos que jogar tudo fora. Tá tudo errado. O objetivo tá errado. Nós temos que mudar a rota toda. Porque assim nós vamos caminhar pro fim. E não é difícil nenhum profeta inventar o fim. Fica claro, é igual somar 2 mais 2. O resultado nós sabemos. Nós vivemos. Esse método ele está ultrapassado. Nós precisamos criar métodos assertivos, uma nova metodologia. Melhorar a qualidade do ensino é fundamental. Com baixo investimento e investimentos mal administrados, eu coloco mal, dificuldade financeira dos alunos, oprimidos, despreparados, psicologicamente afetados. O sistema precisa melhorar. Eu creio que transformar o ensino particular em um ensino público seria incrível. Uma parceria entre Estado, sociedade e o poder público. Ter escola de qualidade para todas as pessoas, independente da classe social, da raça, da etnia. Na Alemanha, eu tive amigos que foram para a Alemanha e me relataram que há pais que pagam muito pouco por escolas de qualidade. As escolas, elas pagam, tem a parceria filantrópica, também tem a parceria dos pais, da sociedade, tem a parceria do Estado, o que possibilita um estudo de qualidade. Mas será que só essa alternativa que nós temos? Eu creio que um ensino gratuito de qualidade é fundamental para essa nova mudança. A deficiência da atual educação pública não é competitiva aos testes de vestibular e universidades, sendo que muitas famílias têm nenhum membro na universidade aqui no Brasil. Quantos eles abortam sonhos para ajudar que outras pessoas de sua família consigam realizar a universidade? Quantas pessoas têm panelas vazias?
Nós temos uma sociedade atrofiada. Uma sociedade que estamos destruindo os seus sentimentos. Nós não estamos desenvolvendo o motor. Nós não desenvolvemos capacidades mentais. Nós limitamos e segregamos com tudo que nós estamos ofertando aos bebês, às crianças, aos jovens, aos adultos. Reflexão. Os colégios particulares, eles são reservados à competitividade e eles reforçam a desigualdade social que só cresce. Os professores são mal remunerados, são subvalorizados e são todos sobrecarregados. O sistema é péssimo educacional. Todos os professores trabalham em casa. O que é qualidade educacional para você? Na bússola, eu colocaria a humanidade. Seres humanos. As especializações são tantas que quem sabe sobre nervo óptico não entende nada sobre gestação. Ou jamais saberá construir uma casa. Ou a importância do saneamento básico. Ou por que não construir fossas perto de rio? Pérolas destinadas a especialistas que freiam a evolução. Conhecimentos reservados a poucos. Sabedorias a poucos. Como que podemos transformar? Eu colocaria aqui ensinar a limpar, a conservar, a preservar, a construir. Como é que eu vou ensinar se eu não sei? Como é que vocês querem que pais ensinem coisas que eles não sabem, que eles não reproduzem, que eles não têm hábito? Qual que é a importância do banho de sol? E do ócio? E do brincar? Tem esses locais? Os ricos têm os clubes. Os pobres têm o quê? Uma quadra mal conservada em uma praça? Cadê os orientadores físicos nessas praças? Cadê os clubes para todos aprenderem a nadar? Nadar desenvolve. Não é só bola. Tem outros saberes, outras inteligências. Costurar desenvolve. Tecer desenvolve. Fazer crochê, música, aprender a mexer, a sensibilidade, como eu disse ao começo desse podcast. O desenvolvimento fino motor. E o emocional? Como é que eu quero que famílias realizem coisas que eu não sei fazer? Nós vimos a desgraça que foi durante a pandemia mundial, pais com filhos em casa. E professores amarrados porque o que aprenderam a fazer não passa as telas. Reprodução tem que ser maior. Tem que ser o fazer, tem que ser o praticar. Hoje nós temos famílias que são culpadas injustamente. Como é que vocês podem... é o pai que não deu educação. O pai é responsável, a mãe, os cuidadores. Se nós temos algo que não pauta o desenvolvimento humano, que pauta cargo e salário, como eu posso exigir? A profissão, ela é algo que fazemos para manter o funcionamento humano.
Mesmo que esse mecanismo seja injusto, todos nós somos obrigados a entrar nele, muitos por necessidade, comida, água e luz, outros por status para mantê-lo e manter uma hierarquia, mas somos todos, sem a economia, seres humanos em evolução. Somos seres em desenvolvimento e nós temos impressões sobre esse mundo que são feitas através dos nossos sentidos, de como nós sentimos e determinamos o nosso agir, que é por reprodução. Uma pessoa oprimida, ela vai querer oprimir. É isso que ela aprendeu. Uma pessoa que intimida vai querer intimidar. Uma pessoa que sofreu vai querer que o outro sofra. Questionar esses frutos que nós estamos tendo é essencial para o manejo. Estou falando de terra. Estou falando de árvore, estou falando de vida, estou falando de seres humanos. Temos que incluir o conhecimento sobre a mente, sobre os processos mentais. Temos que saber sobre desenvolvimento infantil, sobre cuidar do adulto, sobre o cuidar do adolescente. Somos biologicamente e mentalmente diferentes. Temos que ensinar pais a serem pais, bons cuidadores, boas cuidadoras, todos, no geral. Cuidar, todos nós deveríamos ser cuidadores. Devemos saber cuidar. Cuidar de tudo. Da limpeza, da vida que está ao redor, das plantas, dos animais. Precisamos compreender que tem coisas que os pais ensinam e coisas que a escola ensina, porque os pais não sabem ensinar e a escola ensina a profissão. Assim, sem reprodução, nós estamos fragmentando e nós seguimos que nem robôs desajustados. O ser, ele precisa desenvolver a alma, o espírito, dança, arte, teatro, pintura, circo, música, plantar, reflorestar, colher, cuidar. Foi explicado para um pai a importância dele não gritar com seu filho? Isso não aprende na internet e depois que você cresce e sai da escola. Ou quando você tem um filho e reproduz uma ação totalmente errada. Isso deveria ser ensinado. Tudo transformou. E por que nós não mudamos o fazer? É isso em todas as faixas etárias. Nós somos seres em desenvolvimento. E os sentimentos, a forma como nós captamos ou deixamos de captar, interfere positivo ou negativamente na sociedade. Temos que retirar a insuficiência de matérias de raciocínio. E isso é desenvolver integralmente os seres humanos. É saber realizar, é fazer, é ensinar a ter autonomia, é criar novos hábitos, é fazer esses hábitos acontecerem. Nós ensinamos fazendo, não falando somente. Cadê o fazer, a prática? Nós devemos ser engenheiros, agrônomos, para saber plantar, para saber construir. O local ideal, como fazer essa construção, como isolar um terreno. Nós devemos saber cuidar da terra, nutri-la. Nós precisamos saber cuidar da nossa água, reaproveitar a água da chuva, fazer em nossas casas. A construção civil precisa assumir uma responsabilidade sobre as grandes mudanças. Nós precisamos de ação direta, grade,
é ultrapassado. O ensino é excludente. O intelecto não deve ser o último foco. O alvo está errado. Somos mais que intelecto. Nós podemos levar o cavalo para beber água, mas jamais podemos obrigar o cavalo a beber a água. Sabe o que falta? Falta sentido. Falta percepção. Nós captamos a todo momento dor, amor. Os muros da escola são paredes que limitam. Os jovens se sentem encarcerados nas grades das aulas. Eles estão insatisfeitos. Não há buscadores. E você sabe por que não há buscadores? As limitações das grades aprisionam as mentes. É uma prisão escolar. Nós não desenvolvemos a alegria. Nós precisamos derrubar esses muros. Nós podemos desenvolver, rompendo com o passado e criando o futuro. Uma nova rota para esse abismo não acontecer. Essa ruptura. Muitos não conhecem sua mente. Eu quero acrescentar nesse podcast que quando eu falo em transformação, eu falo em sala de aula, carteira, oratória. Ouvir é ultrapassado. Se aprende construindo, realizando, fazendo, executando, vivendo com consciência corporal, biologicamente, sensitivamente e espiritualmente falando. Aprender coletivamente é impossível em vários âmbitos. O coletivo não deve ser aplicado ao ensino. A escola não pode ter esse sistema. O sistema é que deve se adaptar às escolas. Eu falei de frustração, eu falei de psicopatias no podcast anterior. Nós temos que caminhar sem ausência de dor. Nós somos alma, nós recebemos estímulos. Nós precisamos trocar os estímulos e transformar as ações. Não devemos ter uma educação que atenda ao sistema, que atenda ao propósito da economia. Nós estamos atrofiando os seres humanos. E há muito mais ainda que nós precisamos saber. Universalizar as universidades. Você vai fazer esse corte, eu vou gravar direto. Universalizar as universidades. Universalizar o saber. Parar de cultuar livro que segrega, que exclui pessoas. A desigualdade, ela tem sido gasolina. Nós temos que cortar esse combustível. A formação, ela deve ser um ninho afetuoso e um crescer com vínculo seguro, sem medo, sem trauma. A forma como nós introduzimos a escola, ela é uma violação ao ser. A inteligência, ela foi responsável pela evolução e foi um grande passo para a humanidade. Agora nós precisamos ir além. Temos mais para desenvolver. Temos uma humanidade que sente dor e sem sentido caminha. Isso é um reflexo desastroso. O mecanismo de evolução, ele é genético. E nós vimos no podcast anterior que a dor, ela pode mudar a nossa genética. Se você ainda não acessou o nosso canal, se inscreva no canal e assista ao episódio sobre violência e agressão. Eu quero falar sobre investimentos.
Se eles não entenderem por que é importante investir, eles não vão investir. No meu livro Alimentação, eu falei sobre a importância da primeira infância. Compre essa informação para você acessá-la. Também tenho falado nos podcasts, é um complemento. Eu gostaria aqui ainda de ressaltar, antes de encerrar o podcast, falar por que o Currículo Nacional de Educação, até esse momento que foi comprovado que é ineficaz, que é velho e ultrapassado, porque até agora não alteraram, porque que ele ainda perpetua. Assista aos nossos outros episódios, está disponível primeira temporada de podcast, segunda temporada de podcast. Se você quer apoiar os nossos trabalhos, você pode nos apoiar fazendo um Pix, um valor de R$5, valor de R$10. A sua contribuição é muito importante para a nossa produção desse podcast, ter apoio financeiro para que ele continue existindo. Eu preciso da sua ajuda, que você curta, se inscreva, divulgue o canal, faça um Pix para apoiar a gente aí toda semana, para que a gente possa ter conteúdo bom para vocês. Eu preciso de tempo e dedicação para realizar os estudos. Então eu preciso que vocês me apoiem nesses projetos. Eu cuido da vovó, sou cuidadora de crianças também, tenho a crianças da família, sou eu que sou a cuidadora do lar. E tem muitas funções que necessitam o meu carinho, a minha atenção, a minha dedicação. O podcast é uma delas, que eu quero ter tempo para poder trazer muito conteúdo com qualidade. Vocês têm acompanhado, quem me acompanha desde o primeiro episódio de podcast, vocês observam que eu sempre realizo uma pesquisa. Eu quero passar aqui para vocês a pesquisa realizada desse podcast. Eu pesquisei em www.monografiasbrasileiras.com.br, www.katiabrunetti3medium.com. Eu peguei do summitthings.org, Banco Mundial, Consulting e Wharton School, BAV, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, www.usnews.com, Unesco, Oportunidades e o impacto das grades nas escolas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sininho e fiquem atentos. No meu perfil de Instagram, eu sempre coloco pensamentos diários. Tem o meu story que tá cheio de conteúdo diário da nossa rotina, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a mama e saber o que ela faz durante sua rotina e como eu repasso esse conhecimento e como eu aplico ele na minha própria vida. Vocês acompanhem os meus stories lá no Instagram, tá? Aqui o canal para vocês também. Beijo no coração, termino mais um podcast e eu espero que possamos juntos construir um mundo melhor sem fim, sem desgraça, com muito amor. Beijo no coração, esse é o fim que eu quero. De amor, restauração, preservação, humanidade, sem desigualdade, sem fome, sem dor humana e sem dor aos seres humanos, aos seres vivos. Tudo ao nosso redor, tudo é vivo. Beijo! Eu falo sobre isso no meu livro Alimentação. Nesse livro, não deve estar incluído dentro Laws, Rivals, ficou uma confusão. Errei o final.